Em casa, Elisa continua procurando o passaporte e Dino vai subindo a escada. Elisa acha o passaporte e também acha uma foto de Jonatas e diz que vai lembrar dele para sempre. De repente, Dino chega na janela, quebra o vidro e pergunta se ela vai lembrar dele para sempre também. Elisa dá um grito e Jonatas, lá embaixo, escuta e sobe correndo. Elisa começa a gritar pelo apartamento e tacar as coisas em Dino. Ele vai seguindo ela e Jonatas fica batendo na porta para Elisa abrir. Ela então pega uma faca, mas Dino fala que ninguém vai ajudar ela e que Jonatas não dá nem para o cheiro. Ela diz que mais um passo ele fura ela. Ele então tira a camisa e fala para ele pertinho dele para matar ele. Ela entra no quarto e Dino fica batendo na porta furioso. Jonatas desce para a frente do Flor do Lácio e encontra o segurança caído desacordado no chão. Jonatas decide subir pela mesma escada que Dino e entra no apartamento. Ele então começa um combate com o bandido e Elisa sai do quarto e começa a pedir socorro na janela. Ela, com a faca na mão, vai tentar acertar Dino, mas a faca cai e Dino pega. Jonatas vai para cima do bandido. Dino então joga Jonatas no sofá e dá uma facada no carrapato. Elisa então pega uma escultura e bate na cabeça de Dino e ele, atordoado, é jogado por Elisa da varanda. Elisa vai socorrer Jonatas e Dino fica caindo do chão desacordado. Um homem chega e liga para a polícia. Elisa então pega o celular de Jonatas e liga para a ambulância. Enquanto isso, Fabinho vai resolvendo o problema do seu carro. E ele vê uma polícia chegando no Flor do Lácio e vai atrás. A polícia chega no Flor do Lácio e Fabinho corre para ver Elisa. Elisa fica com Jonatas nos braços e Fabinho chega na porta. Elisa atende e manda ele chamar um SAMU logo e diz que Jonatas não vai aguentar. Lá embaixo, a ambulância e o Wilson chegam e o policial já reconhece Dino. Os paramédicos vão ajudar Dino, mas Fabinho aparece dizendo que Jonatas foi esfaqueado e que o negócio é grave. Cassandra também chega e encontra com Fabinho. Lá em cima, os paramédicos vão colocando Jonatas na maca e lá embaixo, Dino vai sendo preso. Elisa também desce e vai para cima de Dino, dizendo que se alguma coisa acontecer com Jonatas, ele vai pagar no inferno, mas ela é segurada por Wilson. Dino diz que já tá no inferno e que foi Elisa que colocou ele lá. A menina então entra na ambulância com Jonatas até o hospital. Ela vai chorando e dizendo para Jonatas resistir e enfrentar isso por ela. A ruiva ainda diz que faria qualquer coisa para ajudar ele e diz que ama ele. Antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Totalmente Demais. Aproveita e me conta se nessa reta final da novela, Elisa vai ficar com Jonatas ou se ela vai ficar com Arthur. Deixe o seu voto aqui nos comentários. Na casa de Rosângela, ela recebe a notícia de que Jonatas foi esfaqueado. Ela fica fraca e deixa o telefone cair, mas Floresval pega o telefone e começa a falar com Fabinho. Ele desliga e diz que Jonatas está no hospital e que foi o padrasto de Elisa. Rosângela diz que essa menina só traz desgraça para eles e Rosângela e Floresval saem correndo. No hospital, Floresval e Rosângela chegam perguntando de Jonatas. Elisa diz que ele está lá dentro e fala que sente muito. Rosângela fala para ela parar de ser sonsa e que a ruiva só se aproveita do filho dela. Ela ainda diz que se Jonatas não resistir, a culpa é de Elisa e que a ruiva só coloca o filho dela em roubada. Ela completa dizendo que se Jonatas ficar bem, ela vai sumir para sempre da vida dele. Germano chega e diz que Rosângela está sendo injusta, mas ela diz que o filho dela está correndo risco de vida. Germano vai consolar a filha dizendo que Dino foi preso e que Jonatas vai ficar bem, mas Elisa diz que é tudo culpa dela e que está com muito medo. Na prisão,
Dino vai entrando na cela e dizendo que tem direitos. Peçanha então diz que ele tem direito de ficar calado. Dino diz que a vida dele vai acabar ali dentro e pergunta se mandar o delegado para acabar com ele. Peçanha diz que ele é um imbecil e mostra um machucado na perna e diz que tá ferrado como o Dino. No hospital, Elisa vai dizendo que não é justo Jonatas nessa situação e que era dela que Dino queria se vingar e Jonatas só estava defendendo ela e que desde o dia que ela chegou no Rio de Janeiro, ele fez tudo por ela. Ela começa a se lembrar de todas as vezes que Jonatas salvou ela e diz que era ela que tinha que estar lá dentro e não ele. O médico aparece e vai falar com Rosângela e diz que as notícias não são das melhores e que ele teve uma hemorragia interna que já foi controlada, mas que a facada atingiu o fígado e que a única saída é um transplante. Floresval pergunta como isso funciona. O médico diz que o ideal seria que o doador seja um parente. Rosângela se oferece, mas o médico diz que precisa ser um doador tipo O positivo. Mas Rosângela diz que nem ela e nem Floresval são. Floresval pergunta se menor de idade pode doar, mas o médico nega. Mas diz que pode ser alguém que seja só O positivo, mas tem que ser rápido. Depois do médico ter falado que o estado de Jonatas é grave, Elisa diz que também é O positivo e que quer e pode doar. Ela diz que precisa fazer alguma coisa por Jonatas e que não vai viajar para lugar nenhum com o carrapato nesse estado e pergunta se pode ser a doadora. O médico diz que além do tipo sanguíneo, eles têm o mesmo peso e tamanho, mas eles têm que fazer alguns exames. Germano pergunta se essa cirurgia traz algum risco para a saúde da ruiva. O médico diz que é uma cirurgia delicada. Elisa diz que não está preocupada com isso. O médico diz que por ela não ser da família, eles precisam de uma autorização judicial que autorize ela a doar. Rosângela fica chocada e diz que nem sabe o que dizer. O médico então leva a ruiva para dentro e Germano liga para Zé Pedro. Gilda chega no hospital perguntando cadê a filha. Germano revela que ela está lá dentro fazendo os exames para doar parte do fígado para Jonatas. Gilda começa a ficar preocupada e ofegante, e Germano diz que foi uma decisão de Elisa. Zé Pedro também chega e diz que conseguiu a autorização judicial para que Elisa consiga doar parte do fígado e que agora está nas mãos dos médicos. Elisa então entra na maca na sala de cirurgia e o médico vai aplicando anestesia nela. Ela então segura a mão de Jonatas e diz que vai dar tudo certo e apaga. Na cadeia, Dino vai sendo levado para uma sala de visitas e fica surpreso ao ver Gilda e pergunta o que ela quer com ele. Ele se senta e pergunta se ela foi conferir se ele estava preso. Gilda diz que não tem nenhum prazer em ver ele ali, mas que ele fez por merecer. Dino diz que se ela for dar lição de moral, ela pode ir embora. Gilda manda ele deixar ela falar e que chega de só escutar e obedecer ele. Ela então começa a dizer que só Deus sabe de onde ela tirou coragem para ir até ali. Dino diz que ela já viu que ele está preso e que ela pode voltar para o amante rico. Gilda diz que ele quase matou um rapaz honesto e que, por causa dele, Jonatas e Elisa ficaram 12 horas numa mesa de cirurgia e que ele podia ter se tornado um assassino. Dino diz que pensa todo dia nisso, acordando na cela, mas que ele podia botar um final nisso tudo. Gilda diz que ele tem 2 filhos que amam ele. Dino diz que não esqueceu deles, mas que eles têm que tirar ele da memória e que é para falar para Deise e Carlinhos que o pai deles morreu. Gilda diz que os filhos querem ver o pai saindo da cadeia recuperado. Dino diz que ninguém sai dali melhor e que ali é um inferno. Gilda diz que os filhos deles vão estar esperando. Dino pergunta se ela também vai estar. Gilda diz que ela não vai esperar por ele nunca mais. Ela se levanta e vai embora. De repente, o médico aparece e diz que foram horas muito difíceis para os dois, mas a cirurgia foi um sucesso e os dois estão bem. Germano diz que graças a Deus e a Elisa. Rosângela diz que ele tem razão.
Ela então diz que o que Elisa fez por Jonatas não tem preço e abraça Gilda. No hospital, Gilda vai falando com Daisy no telefone e fala para a filha rezar pela irmã. Jojo chega e pergunta como Elisa está. Hugo diz que Jonatas e Elisa ainda estão lá dentro e que eles estão esperando por notícias. Arthur vai falar com Germano e diz que não estava sabendo de nada e pergunta sobre o bandido que fez isso. Gilda diz que ele está bem preso. O médico então aparece e Rosângela diz que está com o coração explodindo. O médico pede calma e diz que o CTI tem horário bem rígido e que são só 2 familiares por paciente. Jojo diz que queria ver Elisa. O médico garante que os 2 estão passando bem. Gilda pergunta em quanto tempo eles têm alta. O médico responde que, se correr tudo bem, Elisa sai dali em 5 dias, mas que Jonatas deve demorar algumas semanas. No quarto, Gilda vai conversando com Elisa e a ruiva vai dizendo que ainda está um pouco fraca, mas que está bem. Germano diz que foi admirável a atitude dela. Elisa diz que sabe que Jonatas faria o mesmo por ela. Rosângela vai conversar com Elisa para se desculpar por ter xingado a menina e ter colocado toda a culpa nela. Elisa aceita as desculpas da mãe de Jonatas e diz que ela não precisa se explicar. Mas Rosângela continua se explicando, pedindo perdão, e diz que ela nunca irá esquecer do que a ruiva fez pelo filho dela. Elisa diz que o Carrapato merece tudo de bom nesse mundo. Elisa vai dizendo que o menino sempre esteve do lado dela, mas que quando ela viu ele quase se despedindo dela em seus braços, e começa a chorar. Gilda pede para a menina se acalmar porque ela ainda está muito fraca. Germano fala para Rosângela e Elisa conversarem uma outra hora. Rosângela diz que sempre vai estar rezando pela ruiva. Jonatas, que ainda estava desacordado, chama pela mãe. Ele pergunta o que está acontecendo e por que Elisa está deitada na maca. Rosângela diz que é para ele não falar muita coisa e explica o que aconteceu e revela que foi Elisa a doadora dele. O médico então chega e pede para deixarem os 2 descansando. Eles então saem do quarto. No CTI do hospital, Elisa e Jonatas ficam a sós. Os 2 começam a conversar e Jonatas diz que tá bem graças à ruivinha e agradece. Elisa diz que fez para ajudar ele e que quando estava na sala de espera sem poder ajudar, ela ficou lembrando de tudo que ele fez por ela e quis retribuir. Mas o Carrapato diz que ela não precisava ter feito isso por gratidão e que ela nunca pediu nada. Mas a ruiva diz que doou parte do fígado porque ficou com medo de perder Jonatas. Ela ainda diz que não sabe mais viver sem ele. Jonatas diz que o que ele mais queria agora era dar um beijo nela, mas Elisa fala para ele descansar, que eles conversam depois, e pede para ele ficar bom logo. Antes de ir embora, não se esqueçam de deixar aqui nos comentários a cidade e o estado de onde você assiste a novela. Até mais!